Começando o segundo podcast de marketing, hoje a gente vai falar sobre como montar um portfólio. Rafa, como é que monta um portfólio? Pois é, eu sou a Rafa Brasileiro, né? Vamos nos apresentar primeiro. Eu sou a Marta Moça. E eu sou o Léo Maciel. E hoje a gente vai falar com você sobre portfólio, para você que é estudante de arquitetura, de engenharia, ou é um profissional formado, mas que tem essa dúvida, né, de como fazer o seu portfólio de projetos, de obras, como montar isso. A gente veio trazer um assunto bom aqui, muita gente pergunta isso pra gente sempre. E é muito massa, né? Vamos falar sobre o BoraCast, né? Esse é o segundo episódio, a Marta falou, o podcast. Cara, esse é uma nova linha, uma nova série dentro do BoraCast, né? O BoraCast é uma série de podcasts que a gente traz temas mais focados no empreendedorismo. E por causa de tantos pedidos, né, a gente decidiu criar uma série específica do BoraCast só sobre marketing, e fica disponível todos os episódios do BoraCast para os assinantes do BoraPlay. Se você não é assinante e está assistindo isso aqui de graça, né, ao vivo aqui, então fico feliz com isso, aproveite, e se você é assinante você tem acesso a um material de apoio muito legal. É isso aí, e aí a gente vai começar logo entendendo como é que é esse portfólio, para que ele serve, de onde ele veio, como ele se reproduz. Cara, portfólio é na verdade um conjunto de coisas, né, de informações que mostram para um potencial cliente, para alguém que está ali, né, se deparando com aquilo, que você tem um trabalho relevante, né? Então é uma reunião dos seus melhores trabalhos, em termos mais simples assim, que você reúne de um jeito organizado, de um jeito que faça sentido para fins de alguma coisa. Então tem portfólio para você conseguir um emprego, né? Quando a gente abre uma vaga aqui no Bora, currículo é uma das coisas menos importantes, a gente olha muito mais o portfólio, inclusive. Inclusive tem um estudo que diz que os currículos eles são descartados em menos de 3 segundos, né? Os portfólios não, as pessoas valorizam muito mais, porque o portfólio está muito atrelado à sua prática, né? Aquilo que você faz de fato, não aquilo que você diz que faz. Então tem um portfólio para conseguir um emprego, tem um portfólio para conseguir um cliente, tem um portfólio para você se posicionar de alguma forma. Eu acho que a gente, enfim, pode começar falando sobre esse primeiro, né? Um portfólio para você conseguir um emprego. O que coloca quando você é recém-formado, enfim, acho que é um tema que muita gente pergunta também. Como é que você acha que essa pessoa, né, partindo do princípio que ela é recém-formada, talvez ela não tenha muita experiência, como é que ela se apresenta? Vamos ver se a gente consegue ajudar essas Você pessoas. quer falar alguma coisa antes, Leozinho? Você tava... Não, acho que é isso aí mesmo. Acho que é a visão estratégica do portfólio, sabe? Não perder tempo fazendo muita coisa aleatória, porque às vezes você vai... você tem um propósito. Vamos trazer o exemplo do estudante. O estudante, ele quer arrumar uma vaga de estágio, geralmente. E aí, se ele é uma pessoa que já não tem visão, ele está aceitando qualquer coisa, ele vai muitas vezes ter um portfólio super aleatório, e aí às vezes a gente como empregador vai olhar para aquilo e vai dizer, não gostei muito desse portfólio, meio bagunçado, sem direção, tem uma coisinha aqui, outra ali, mas eu não senti firmeza. Aí vem uma outra pessoa que tem um portfólio bem específico, com a linguagem do BoraArch, por exemplo, a gente diz, nossa, adorei essa pessoa, ela é perfeita, sabe? Então, E às vezes ela só fez a lição de casa, né? Ela só estudou ela mesmo. só fez a lição de casa. Eu acho que o portfólio primeiro tem que ter coesão, né? Tem que entender qual é o objetivo dele. Se você vai atrás de ou por exemplo, vender um projeto de apartamento. Então, se você vai mostrar um portfólio selecionado, que você selecione projetos que tenham aquela similaridade. É um portfólio comercial. Então, dentro do ponto de vista disso que o Léo falou, do estudante procurando emprego, né, um estágio, eu acho que tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério ali para você colocar realmente coisas de qualidade, né, mas não se travar com isso também. Então todos os meus projetos são feios, todos os meus trabalhos de faculdade são feios, o que eu vou colocar então? Primeiro que você tem tempo, né? Estudante geralmente tem muito tempo sobrando, então você vai e melhore o seu portfólio, né? Hoje em dia tem ferramentas disponíveis aí para você deixar as coisas mais bonitas, né? Com arte e ter um pouco de cuidado ali com programação visual, a escolha das fontes, as imagens que você escolher, não colocar aquelas imagens todas pixeladas ou imagens de render super escuros, confusos, sabe? Escolher o ângulo na hora de extrair. Eu tô partindo do pressuposto que você ainda não tem obra pronta, né? Que eu acho que a maioria das pessoas que tem dúvida de portfólio estão mais nesse estágio inicial, assim, de como eu montar o meu primeiro. Então,
toma cuidado com as imagens. Se você vai fazer um render, faz um render decente, com uma qualidade de iluminação boa, sabe? Ah, mas eu não sou especialista em render. Cara, faz uma parceria com alguém, terceiriza, sabe? Faz alguma permuta, troca um serviço seu, se você não tem dinheiro, por um serviço de alguém, troca daquela pessoa te cobrir no render. Ou então, senta a bunda e vai aprender render, porque não tem jeito, né? Ferramenta nunca pode ser um diferencial, ela só é obrigação. Então você precisa sim aprender, você precisa sim, né, cuidar. E tem outros artifícios também, por exemplo, você pegar uma imagem mais esquemática, né, de um projeto, por exemplo, uma planta técnica que seja, e humanizar essa planta, né? E colocar textura e colocar ali um mood board, né? Que é um painel com as referências ali do lado. E incrementar isso para que o portfólio cumpra o papel de encantar. E tem um ponto interessante que é a questão de você conquistar a atenção da pessoa que vai avaliar seu portfólio nas primeiras 4 ou 5 páginas. É verdade. Sabe? O povo tem mania de querer deixar o melhor pro final. Não, pelo amor de Deus. Já entra com... O que coloca então? Tem que ser necessariamente um render ou pode ser uma outra coisa? O que poderia compor? O que a pessoa tem que ter, por exemplo, de material bruto para poder compor esse portfólio aí? Eu acho que aí a gente tem que entender que o material bruto pode ser tudo que faça parte da jornada da pessoa. A gente vê muitas vezes, eu vejo muito isso lá no Bora Captar, os alunos que querem fazer marketing, por exemplo, eles chegam numa fase, às vezes tem 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, mas aí você pergunta, tá, cadê seu portfólio para você publicar nas redes sociais? E não tem nada. Às vezes tem aqueles projetos que eram desenhados e não tem nada documentado, não tem nada digitalizado, e aí essa pessoa às vezes tem uma trajetória incrível de profissão, sabe muito, são profissionais excelentes mesmo, só que eles não têm como mostrar, não tem um recurso para mostrar. Às vezes não tem nem foto, né, Léo? Não tem nada. Prontas. E aí você fala, tá, mas então pega isso que você já fez e refaz. Aí a pessoa fica com aquela, poxa, mas eu vou ter que fazer aquilo tudo de novo. É muito distante, a gente tem que entender, né, que é muito distante. Então eu acho que pra galera que tá assistindo agora, que tá começando, tendo a oportunidade de começar um portfólio, tem que entender que tudo pode virar portfólio. Sim. O portfólio, ele é uma coisa dinâmica. E não é uma coisa estática como a gente pensa, que eu vou pegar aqui um cadernão e vou te entregar. Né? Porque existem vários canais que o portfólio pode estar veiculado. Ele pode estar veiculado digitalmente num site como o Behance, por exemplo. Ele pode estar disponível no PDF. Ele pode estar impresso mesmo num papel. Ele pode estar no Instagram do estudante ou do profissional, onde você consegue navegar ali. Então, uma visita à obra, um processo criativo, um render, um projeto de faculdade bem feito, tudo isso pode ser portfólio, sendo que você tem que ter um pouco de olhar técnico e um pouco de olhar artístico para você dizer assim, olha, esse ângulo favorece o meu projeto, sim, essa vista, né? Eu acho que e eu acho que a gente pode trazer também a visão para os engenheiros, né? Tem muito engenheiro aqui no Bora Play e acho que muitos ficam, mas eu não faço render, eu não faço projeto, né? O que eu mostro então? Acho que isso que o Léo falou, da jornada de desenvolvimento, das obras, de visita, né? Dos desenvolvimentos, às vezes, dos projetos complementares, como que você documenta isso, como que você apresenta isso. Acho que, inclusive, puxando a orelha dos engenheiros, né? Os arquitetos saem na frente nesse aspecto, né? Ao passo que os engenheiros saem na frente em vários aspectos, são coisas muito, muito complementares, mas os engenheiros pecam muito em qualidade de representação gráfica, né? Porque não tem matéria disso na faculdade. Por exemplo, eu fiz uma matéria que não era nem do quadro, da grade, mas era uma matéria de programação visual, porque eu sempre gostei disso, de estudar tipografia, de estudar design. Então foi quando eu fiquei a louca da Helvética, porque a louca tudo pra mim era Helvética. Enfim, aí eu fiz uma matéria optativa dentro da arquitetura, dentro da FAO. Fiz inclusive 2 matérias, fiz a primeira e continuei, porque realmente eu me encantava por isso. É mais do arquiteto se encantar por isso. O engenheiro não. Aí o engenheiro não dá conta, quando entra no mercado, de montar às vezes uma apresentação encantadora de proposta, sabe? Aí fica usando aquelas fontes horrorosas, assim, gente, treinar, aguçar o olhar estético é uma coisa que é obrigação de todos nós, porque a beleza, ela de fato importa, né? As pessoas não gostam de se deparar com coisas feias, a gente precisa ter cuidado, né? O ângulo da foto, sabe? Vai fazer um diário de obras, por que raios a foto precisa estar toda torta, toda esbagalhada, toda, sabe, pixelada, a luz do banheiro, aquela luz pendurada, fluorescente.
Cara, vai tirar de dia. É óbvio que tem obras noturnas, às vezes você não consegue, mas o que você puder, o que tiver ao seu alcance, né? Investir num equipamento, um celular bom ali, com uma qualidade, para você ter registros. E não, a gente não tá mais vivendo na era do filme, né? O filme que você tinha lá 36 poses e custava muito caro. Sim. Cara, por que você economiza em clique? Vai fazer uma obra, vai fazer uma visita, fotografa aquele negócio, registra essa jornada, claro, com critério, com olhar, não vai ser perfeito da primeira vez, você vai melhorando, né? O seu portfólio vai amadurecer ao longo da sua carreira, mas não espera condições de temperatura e pressão ideais, assim, tipo, eu vou contratar um fotógrafo. Não, cara, hoje em dia a gente não tem mais desculpa, sabe? As fotos do dia a dia, elas já precisam ter um pouco de cuidado. Então, se você é estudante de engenharia e você faz estágio em obra, se você visita obra, se você, ou é recém-formado, presta serviços, tocou uma obrinha ali, fez uma obra de um parente ali, registre esse negócio, sabe? A gente gosta muito da multiplicação aqui dos conteúdos. Quando a gente vai fazer, por exemplo, registrar um vídeo de um apartamento. Na verdade, geralmente a gente vai para fazer as fotos, né? De uma entrega final, de um imóvel e tudo mais. Aí o cliente lá, tudo feliz, tá? Cara, a gente já aproveita para tirar foto, gravar vídeo, criar conteúdo, tirar foto de detalhe, tirar foto da gente dentro da obra. Então, é esse olhar de que tudo é portfólio, que o conteúdo das nossas redes sociais é portfólio, o vídeo que vai para o nosso canal do YouTube é portfólio, as fotos que vão para o nosso site são portfólio, as que vão para apresentações de proposta, que a gente está sempre atualizando, trazendo as fotos mais recentes, também são portfólio. Então, essa visão de que portfólio é tudo que você faz. E eu acho que, então, partindo do princípio que você está falando que tudo é portfólio, o primeiro passo de tudo seria a intenção de começar a registrar, tipo assim, eu estou vivendo, eu estou, né, tendo uma profissão aqui, seja, né, com cliente ou às vezes no dia a dia, começar a ter esse mindset, essa intenção de que tudo pode ser uma oportunidade para virar um portfólio, porque pode ser que você tenha muito tempo de carreira, mas aí beleza, e agora? Esquece o que rolou, esquece os, né, vamos partir do princípio de agora, vamos começar a registrar. E aí, vamos só recapitular aqui algumas ferramentas e lugares que a gente pode fazer, pode colocar esse portfólio para começar, né, a criar isso de uma forma mais dinâmica. Primeiro, a rede social, né? Eu acho que a rede social ela é a maior vitrine que a gente tem. Eu sempre falo isso e não canso de repetir. Você tem um shopping na sua mão, onde o seu potencial cliente passa várias vezes no dia na frente da sua loja. Isso não existe. Isso para você poder ter um aluguel de um shopping e poder ter ali um potencial cliente, a gente está falando de dinheiro alto, né? Então a rede social democratizou para pequenos negócios, né? Como é o caso da maioria das pessoas que estão aqui no Bora Play, também é o nosso caso, né? Uma pequena empresa, ali, pequena para média. E a gente tem muito essa consciência, então desde muito cedo a gente já se posicionou na internet, né? A gente entrou ali e falou, cara, isso aqui é o nosso portfólio. Eu lembro que quando tinha, eu não sei se era Facebook ou Orkut, mas eu ainda era estudante, eu lembro que eu publicava os meus trabalhos de faculdade, mesmo que eu não tinha ali consciência ainda do que eu ia fazer, sempre fui tímida, tinha vergonha de vender, mas de fato eu já sabia, tinha alguma coisa que me dizia ali que era importante eu mostrar o meu trabalho. Na verdade eu achava que esse era o único marketing que existia, né? Que eu tinha que mostrar o meu trabalho, quer dizer que as pessoas veriam o meu trabalho, que através do meu trabalho elas iriam atrás de mim, né? Pela qualidade arquitetônica. Então eu simplesmente pegava um projeto final de faculdade e postava, né? Tinha um álbum só de trabalho de faculdade. E isso é o tipo de coisa que hoje em dia tem muitas ferramentas, né? Hoje em dia você tem esse site que o Léo falou, Behance, é muito conhecido. Eu recebo muitos portfólios de profissionais, de estudantes nesse material. É bem interessante, é simples de montar. Você pode montar uma página também, criar um site, né? Sim. A gente não recomenda que você use o Wix profissionalmente, mas pelo menos na época que eu usei o Wix foi muito ruim, essa experiência não foi boa, disseram já que melhorou, mas a gente nunca mais voltou a testar. Hoje em dia a gente usa o WordPress, mas vamos supor, cara, mais fácil, é de graça, eu quero fazer uma coisa que, cara, cumpre o seu papel ali, monta a sua página, porque você precisa ter algum lugar para mandar as pessoas. E eu acho que é tudo uma evolução na carreira. No início,
você tem que usar a ferramenta mais simples, que na minha opinião é rede social, Instagram, por exemplo. Instagram, ele tá na sua mão, não tem desculpa, todo mundo sabe mexer, é muito simples, é democrático, então beleza, Instagram. Aí você, vamos supor, cara, não, eu já tenho um escritório. Aí se você conta só com o Instagram, aí fica até um pouco não profissional, né? Os clientes às vezes vão te pedir, cara, me manda um portfólio, me manda a proposta. Às vezes é legal você mandar a proposta e mais um portfólio, né? Então você pode ter esse portfólio via PDF, que você está sempre ali atualizando, pode ser uma apresentação bonita, usa o PowerPoint ou o próprio Canva, né? Que faz... O Google Apresentações. É, o Google Apresentações online, essas coisas, então... Essa é uma possibilidade. Agora tem um detalhe importante desse portfólio aí, viu, Rafa? Diga. Que muita gente se passa. Que é o seguinte. Se passa, gostei. O tamanho do arquivo. Ah, é. Muito bom. Tamanho do arquivo. Muito bom. Encontrar o equilíbrio entre um arquivo que tenha uma qualidade boa, mas que ele não seja grande demais para que a pessoa baixe. Tamanho de tela, né? Eu digo assim, não, tipo, o peso, porque tu vai mandar às vezes pelo WhatsApp ou pelo e-mail, aí fica aquelas 50 horas para baixar. Um PDF de 195 megas. Aí você fala, caramba, cara, vai demorar. Por isso que um link é bom, né? Sim, é importante. Mas entrando já só na parte técnica para a pessoa entender como é que faz. Como é que eu faço isso? É só você olhar a resolução que a pessoa vai estar olhando isso na tela, não vai imprimir. Isso. Você pode, na verdade, perguntar para a pessoa, você vai imprimir? Você quer imprimir? Porque tem gente que gosta de impresso. Mas aí eu acho que é melhor você mandar um impresso pra pessoa. Exato. Mas aí no caso, olha, isso é um portfólio para você olhar na tela. Se você quiser imprimir, se você quiser impresso, você me fala que eu entrego para você. Eu tenho alguns clientes que são mais retrô, assim, que a gente leva junto com a proposta um portfólio e deixa com ele, assim, é uma coisa... É raro, hoje em dia a maioria é tudo online, né? Às vezes dá até para você fazer 2 saídas de arquivo, você faz um que seja para mobile e outro para desktop, por exemplo, só isso aí já muda muito. Aliás, muito bom você ter falado isso, porque o de usabilidade, né, de você entender que a pessoa tá às vezes olhando uma coisa no celular e... Né? Às vezes é o caso de você fazer, se for uma até coisa mais vertical, design, fazer um design vertical, que a pessoa já tá com a cara ali, ela vai olhar no WhatsApp mesmo, ela vai passando. E vai ser inovador, viu, Martinha? Porque se você for analisar, acho que a maioria dos portfólios, até hoje, eles são no formato horizontal. Paisagem, né? E aí, de repente, se você vem com uma proposta mais vertical, dica pedrada. É isso aí. Mas então, é importante a gente... Uma coisa que você falou na hora do Instagram, né? O primeiro passo é a rede social. Você acredita que também é a postura da pessoa, aquilo que ela faz, independente do que ela tá postando ali de projeto dela, também conta como portfólio? Ah, com certeza, gente. Marca pessoal, né? Eu acho que a gente deveria até fazer um episódio falando um pouco mais sobre isso. Quem quer um episódio sobre isso? Aliás, gente, vai colocando aqui embaixo pra nós o que vocês estão achando, quais são as dificuldades. A gente vai falando dos negócios aqui, vocês vão falando. De repente surge aí uma ideia de uma ideia nova. Então coloca aí embaixo pra mim. Mas eu acho que vale a pena a gente falar. Mas assim, em linhas gerais, é muito importante. Eu vejo muito estudante, sendo bem franca e sincera, assim, parece que vocês me pagam, para ser sincera com vocês. Rafa Sinceriani. Deixando bem claro, porque pode ter gente chegando agora já vai dizer, é pra isso. A galera entra no Bora Play pra saber a verdade de como o mercado funciona. Cara, a real é que tem um monte de estudante que fica postando coisa que só te distancia do mercado de trabalho. Eu sei que vocês são muito radicais, eu também era. Eu era uma pessoa de faculdade que levantava bandeira, fazia protesto. Mas quando eu descobri que, cara, eu precisava trabalhar, né? Aí você para de gastar energia com essas coisas. E aí você para de perder tempo com bandeiras que não faz o menor sentido você levantar, porque você não é capaz, e às vezes é só uma covardia, de verdade, sendo sincero aqui. Quando eu vou lá protestar no negócio das greves, dos estudantes, dos professores, sei lá. Cara, quem é a Rafaela diante desse problema? Sabe, tem um monte de político envolvido, tem um monte de coisa, aí você fica se queimando, postando nas suas redes sociais, queimando seu cartucho, brigando com um parente, brigando com um amigo, se distanciando de pessoas que são potenciais clientes de você, e você não ganha nada com isso. Então, estudantes do meu Brasil, eu sei que a gente ali nessa fase meio adolescente, entrando na vida adulta, hoje em dia a galera tá ficando adolescente até os 40, né? Mas esse adolescente entrando na vida adulta, a gente fica meio rebelde, assim, querendo mudar o mundo. E, cara, cuida só da sua vida, sabe? Não entra em assuntos polêmicos que você não tenha culhões o suficiente ou você não tenha força o suficiente para mudar aquilo.
sabe? Não fica entrando em mérito de discutir política, discutir futebol, discutir religião, discutir sabe? Cancelamento. Você não ganha nada com isso. Então não entre nessa paranoia de ficar querendo levantar bandeiras que não vão te levar para o seu sucesso profissional. O nosso intuito aqui, de forma bem franca, não é para você ser um alienado. Beleza, resolve essas coisas nos seus grupos de WhatsApp, esbraveja lá com seus parentes, com sua família, todo mundo tem um grupo para isso. Seus amigos, mas cara, a sua rede social é a sua vitrine. Você não vê o McDonald's, eu falei esse exemplo esses dias aqui pros meninos, eu falei, cara, McDonald's, Brasília, né? A gente tá aqui em Brasília, só pra vocês entenderem, eu sou de Brasília, nasci aqui. E aí a gente tá em Brasília, auge das manifestações políticas 2013. Bicho pegando, era tiro, porrada, bomba, o palácio estourando os vidros, arquiteto revoltado porque não fazia sentido. Gente, era uma loucura Brasília. Aí você chegava no McDonald's, aí tava lá, os dois lados da moeda, né? Na mesma fila. O McDonald's já? O McDonald's. Já que você liga o modo sincero, acho que eu vou ligar o meu sincero também. Às vezes as pessoas não estão nem querendo mudar o mundo, elas só querem colocar a opinião delas. E cara, se você tá só querendo falar a tua opinião, fica quieto, porque não vai mudar nada. Se é uma questão de opinião, eu tenho a minha, a Rafa tem a dela, o Léo tem a dele e cada um... Cara, faz o seu trabalho. Quer fazer essa baderna aí? Cria uma rede social separada, se esconde, segue só quem... Enfim, porque não faz sentido. Você tá jogando a sua reputação no lixo, às vezes você tá perdendo. A gente tem clientes aqui de todas as opiniões. É claro que eu tenho a minha opinião, é claro que a Marta tem a opinião, é claro que o Léo tem a opinião deles, mas não convém esse tipo de opinião atrapalhar, por exemplo, a sua carreira, o seu sucesso profissional, porque a nossa entrega, nosso papel como profissionais da arquitetura, da engenharia, da construção civil, é, de fato, realizar o sonho das pessoas. E, cara, o sonho de uma pessoa de um lado ou do outro, ele não é menos íntegro. Eles são sonhos, não é são menor, seres humanos, né? não é menor. Não é menor. Você pode ter atender. uma opinião diferente. E de novo eu bato na tecla do ser estratégico, porque vamos pensar o seguinte, a pessoa foi lá e se candidatou a uma vaga, ou ela está concorrendo a uma concorrência de um projeto. E ou o cliente ou o contratante vai lá dar uma olhada na rede social daquela pessoa. Aquela pessoa tem pouco tempo, muito pouco tempo. Eu vou escanear a sua rede social, eu vou olhar em diagonal assim, eu vou ver a sua foto, eu vou ver o que você escreveu, eu vou ver as 6, 7 fotos que você colocou. Sim. Se não tiver nada relevante ali para eu olhar, essa pessoa tem postura, ela comunica bem, ela está preparada, porque a grande preocupação da gente é a pessoa está preparada, ela tem potencial. Ela gera confiança. Ela gera confiança para poder compartilhar aqui os arquivos da minha empresa, compartilhar aqui o que a gente faz no nosso dia a dia, tá perto da gente. Não, então deixa ela lá no canto dela. Compartilhar a minha vida, né? Porque um cliente, cara, a gente arquiteto às vezes é meio psicólogo, né? A pessoa vem contar, vai contar a tua vida e tal, e de repente você olha uma postura que você fala, cara, essa pessoa não vai me entender. Tem valores diferentes dos meus, e às vezes você não precisa focar num nível muito aprofundado de valores. Você tem que passar os seus valores macros, de visão de mundo, mas sem entrar nesses detalhes que podem te afastar. Eu acho que esse é o maior cuidado que você tem que ter. Ser estratégico e intencional nas suas publicações de rede social. E falando um pouco mais de portfólio, eu acho que a gente precisa ter um entendimento, aí já vamos entrar para uma outra seara, né? Beleza, então eu tenho obras executadas, eu tenho projetos executados, e como que você está mostrando isso, né? Então, cuidado com a foto, de preferência, contrata um profissional para você poder ter esse acompanhamento ali na hora de fazer as fotografias. Cara, eu não tenho condições, eu gosto de fotografar, beleza, eu também adoro fotografar. Alguns projetos nossos, inclusive eu que fotografei. Então, eu te recomendo a estudar sobre isso, né? Inclusive, a gente pode trazer o Olhar de Arquiteto para fazer um conteúdo aqui pra galera. Sim. Eu acho que vai ser bem legal. Mas aí, o que acontece? Você tem que ter esse critério, você tem que ter cuidado, linhas paralelas, sabe? Dá uma olhada em referências, não fica refém de imagens muito conceituais, distantes. Eu já fiz teste. Arquiteto é bicho enjoado. Eu posso falar porque eu sou. A gente gosta de fotos muito minimalistas, muito, sabe, aquelas coisas assim, o conceito acima de tudo, né? Aquela coisa assim. Aí você vai ver uma foto de imobiliária, aquelas fotos com ângulo tudo distorcido, assim, tudo de canto. Aí você pergunta pro cliente, qual foto você gosta mais? Cara, por mais que doa na gente, o cliente gosta mais da outra.
onde ele tem visão do todo, onde ele vê o negócio decorado, onde ele vê ali a roupa de cama, a casa com cara de casa. Então, tenha cuidado nessa humanização. Não estou dizendo que você precisa perder o conceito, né? Você pode ver as nossas fotos dos nossos projetos. Eles têm conceito, têm paralelismo, é de certa forma até um pouco mais minimalista do que deveria para o mercado. Mas as pessoas querem ver humanização. Então, às vezes, a gente monta uma mesa na mesa do jantar para aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela precisa se imaginar ali, sabe? Então, é um cachorro, é uma criança passando, às vezes sou eu dentro do ambiente, é o Alex dentro do ambiente. Então, essa humanização, essa contextualização, e não aquela foto seca, sabe? Aquela foto... Você precisa ter isso também, tá? Porque, às vezes, por exemplo, seu objetivo é mandar para uma revista. As revistas, elas, às vezes, dependendo de qual revista, ela vai pedir um estilo de foto um pouco mais cru, assim, um pouco mais só da arquitetura por si só. Aí você tem que pensar quem que você está querendo agradar, né? Porque essas revistas geralmente são lidas mais por profissionais e às vezes é só apenas uma métrica de vaidade. Toma cuidado com isso. Não que eu tenha problema com isso, porque inclusive eu acho lindo, acho maravilhoso. Eu vejo revista de arquitetura, assisto, né, acompanho lá o ArcDaily, amo, de verdade. Mas entenda que isso não traz cliente, né? Qual é o seu intuito com o seu portfólio? Então, as fotos, na hora que você for, você como autor do projeto ou da obra, né, quando você vai registrar, por exemplo, um portfólio de obra pronta, você tem que ter essa visão de que tem alguém ali que é um cliente ideal. Então, para quem eu estou fazendo essas fotos? Não é para você, é para outra pessoa. O que essa outra pessoa gosta de ver? Quais são os sonhos dessa outra pessoa? Sabe? Acho que isso precisa ficar muito claro. Tem que ser útil, né? Tem que ser útil dentro de um contexto, dentro da história daquele cliente. A gente tem que lembrar sempre de que a arquitetura que a gente projeta, ela é palco para a história de alguém que vai se desenrolar, né? Uma família, um filho que vai crescer, um cachorro que vai chegar ali e vai alegrar o ambiente inteiro. Então, tem que mostrar que aquilo ali tem utilidade. A aplicabilidade. Eu venho do mercado imobiliário, trabalhei muitos anos no mercado imobiliário com lançamentos e a gente fazia tudo muito pensado assim mesmo, sabe? Colocar uma escala humana, colocar uma pessoa ali numa situação onde o cliente se imagina. Porque no fim das contas, eu sempre falo isso, o cliente está investindo milhões de reais ou dezenas de milhares de reais para viver momentos naquele espaço físico. Sim. É apenas isso. É apenas isso. E aí vem até para os renders, né? Sim. Que é de onde você veio. Então, não só as fotos, mas quando você está num estágio de carreira que você ainda usa muitos renders, cara, eu acho que isso é infinito, porque a gente tem bastante obra executada e a gente segue usando o render como portfólio. Porque as renderizações estão cada vez mais incríveis, mais realistas. Quebra um pouco aquela ansiedade de você ter que esperar o negócio ficar pronto e você multiplica, né, o seu portfólio, porque você tem 2 momentos, você pode fazer antes e depois, você pode criar toda uma história, mostrar aquilo desde o processo de projeto até o processo da obra. Então, o volume de conteúdo, o volume de portfólio, ele é importante. Quanto mais volume você tiver, melhor. Então, não fica só esperando. Eu vejo muito profissional que espera, mas eu não tenho obra pronta ainda. Mas você tem um render? Tenho, não, mas eu só vou postar quando eu tiver a obra executada. Mas por quê, sabe? É só você ser claro, dizer que aquilo é uma imagem, que está naquele processo naquele status, mas não deixa de caprichar nessas imagens, sabe? É o intuito também. Ao invés de você pensar só, eu estou produzindo uma imagem que eu vou mostrar para um cliente para aprovar um projeto. Talvez, se você pensar assim, você não vai investir tanto, não vai investir tanto tempo, tanto dinheiro, tanta energia. Agora, se você pensa, eu estou investindo nisso aqui para encantar esse meu cliente, para ter um portfólio de depoimento, que é uma outra forma de portfólio que é muito mais matadora do que projeto e obra. Episódio 1. Episódio 1. E você traz ainda a possibilidade de você trabalhar isso no seu marketing. Então, não só no encantamento, mas no marketing, no portfólio e tudo isso. E vocês, nessa coisa de ser claro, né? A gente fala que a imagem vale mais que 1000 palavras, mas será que a gente não precisa também dar uma conduzida nisso? Como é que a gente iria conduzir essa narrativa na rede social ou então no portfólio normal? O que tem que estar, digamos assim, atrelado de texto? Tem que ter muito texto, não tem? O que vocês pensam sobre isso? Cara, eu acho que chega dessa história de ficha técnica.
assim, só ficha técnica não é o que faz a diferença num portfólio. Eu acho que tem que ter, no mínimo, um contexto de história. Acho que as pessoas se movem muito mais por história. As redes sociais, elas são uma grande contação de história. Quem entra para fazer marketing e quer ser registro, né, fotográfico ali, só fotos, claro que tem o seu mercado também, mas não é a maioria. Você não consegue encantar. As pessoas são sinestésicas, elas precisam, às vezes, de múltiplos impactos para serem impactadas e a concorrência está cada vez maior. Então, eu acho que dentro de um portfólio você precisa ter uma história, talvez, sabe? De cada projeto, de cada obra. Não precisa ser, sabe, uma bíblia, não precisa ser um artigo científico falando de cada um. Mas eu acho que contexto é muito importante. Eu acho que pegando um pouco dessa coisa do contexto, aí a gente vai para um valor muito forte aqui dentro, que é transparência e ética. Porque às vezes a foto você fez quando você era estagiário, estava lá em cima de uma laje gigantesca, e aí você não coloca lá que você era estagiário e tinha o papel de acompanhar a obra como não sei o que, assistente de não sei o que. Isso é muito importante. E acho que vale a pena, né? Vale a pena você dizer que você tem experiência porque você trabalhou em tal lugar e o que você fazia naquele lugar, né? Às vezes você fez um retrofit de uma fachada de um prédio que está na cidade e todo mundo conhece. Foi você quem fez, mas você fez pro escritório do fulano das plantas. Muita gente me pergunta isso, inclusive. Eu posso usar portfólio do lugar que eu trabalhei? Pode. Assim, na minha opinião, deveria 100% poder, tá? Inclusive aqui, quem trabalha com a gente pode e deve usar, desde que seja honesto, desde que diga, eu fazia parte da equipe. Eu não fiz isso aqui tudo sozinho, né? Eu fazia parte de um todo, participei do desenvolvimento desse projeto aqui. Pode contar o que aprendeu com aquilo, né? Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque tem gente que usa de má fé, que usa e coloca assim, mas fui eu que fiz. Calma. Primeiro que para você publicar, você precisa ter autorização. Não é porque no Bora a gente libera para a equipe publicar e usar e divulgar que no escritório que você trabalha as pessoas vão achar isso ok. E, cara, você tem que entender, é daquela pessoa, não é seu. Mas eu que trabalhei, dane-se, quem é que atraiu o cliente? Quem que é o dono da empresa? Quem é o responsável pelo projeto? Quem é responsável, quem assinou mas Rafa, isso é injusto. Cara, injusto, abre o seu escritório, capte o seu cliente e execute a sua obra. Beleza, agora, depois que você falou com a pessoa te autorizou, tem que ter essa autorização, gente, pelo amor de Deus, porque senão vão sair dizendo aqui que a gente falou que podia pegar e sair postando. Eu não estou dizendo isso. Você deveria sim poder, a minha visão é, se a pessoa não deixou, aí você manda o link do podcast e fala assim, cara, escuta aqui a visão dele sobre isso, porque na minha opinião é uma divulgação. Quando um estagiário, um arquiteto, um engenheiro pega um trabalho que ele fez aqui e usa como um portfólio, desde que ele seja honesto, já passou pessoas que não foram honestas. Por isso que eu tô dizendo, frisando isso. É importante que seja honesto. Cara, eu fiz isso aqui fazendo parte de um time. Beleza. Ótimo, isso é divulgação, isso está levando o nosso nome adiante. O escritório ou a construtora que não acha isso bom, tá com a visão errada. Tá com a visão, às vezes, um pouco antiquada, tá com a visão um pouco ultrapassada, de que a ideia é a coisa mais importante, de que o seu nome é aquela pessoa que não passa o arquivo do DWG pro cliente porque tá com medo. Sabe? Tem gente assim ainda, cara. Tem gente assim que tem essa visão de escassez. Das penas, né? As penas do AutoCAD, eu não posso passar as penas do AutoCAD. Cara, que se dane essas penas. Tem um monte de template de graça na internet, entendeu? Não é isso que é a diferença. Não é, então, se você tiver esse cuidado, essa ética de falar com a pessoa, de aprovar, e aí você sim deve, com tranquilidade e honestidade. Porque se você posta você numa puta laje protendida, fazendo uma ponte e fala assim, obra executada. Cara, pelo amor de Deus, tu era só o estagiário lá. Deixa isso claro. Você só fazia conferência de serviço. Empresa multibilionária. Acho que tem que ser, né, pé no chão. Pé no chão. Isso até vamos dar o nome desses episódios de podcast para podcasts pé no chão. Arquitetos e engenheiros, coloquem os pezinhos no chão. Eu gostei desse negócio, tá? Podcast pé do chão. É uma versão do Bem-vindo ao Mundo Real, entendeu? Arquitetônica, pé do chão. Não tem arquiteto pé descalço? Pé descalço, eu gostei, verdade.
Eu gostaria, assim, que a gente desse umas 3 dicas matadoras, assim, só pra dar uma certa visão pra essa pessoa entender, beleza, o que eu tenho que fazer agora? Independente da quantidade de tempo que você tem. Editor, corta o vídeo aí, porque ela não combinou isso com a gente antes, aí eu vou ter que pensar em 3 aqui. Tô brincando, pode seguir. Bota pelo menos em preto e branco aí pra gente fazer uma resenha. Peraí. Pô, até parece. 3 dicas, parece headline de vídeo do YouTube. Mas vai lá, diga, o que você quer 3 que eu dicas faça? matadoras pra gente conseguir finalizar aqui a nossa linha de raciocínio. Imagina que eu agora, independente do tempo de casa que eu tenho, se eu sou recém-formado, ou então se eu sou uma pessoa que tô começando agora, né? Ou então se eu já tenho muito tempo e não tenho aquele portfólio. O que eu preciso fazer a partir de agora? Eu preciso comprar algum material? Algum equipamento? Eu falei, né? computador, né? Você precisa ter um celular decente. Eu acho Celular que decente. antes O do que é um computador, celular decente? um celular Vamos decente. ajudar o povo Um aqui. iPhone hoje, né? Datando que a gente está em 2021, no início de 2021, um iPhone de 8ª geração, ele já é bom. Já tem uma câmera boa. Então, um iPhone 8 pode ser usado, não precisa ser novo, né? Parcela em 50 mil vezes lá nas Casas Bahia. Não tem desculpa hoje em dia, né? Tem que ter uma câmera boa. Tem que ter uma câmera decente ali. E a qualidade das imagens, né? Então, eu acho que a dica número 1 de todas que eu ia dizer, antes até de você fazer essa pergunta, é: beleza importa. Um portfólio precisa ser bonito. Um portfólio precisa ter coerência de cores, uma paleta de cor, né, que tenha uma harmonia, precisa ter uma fonte única, se você está usando um PDF, um site, ou um Behance da vida, Behance chama, né? Isso tudo precisa ter coerência visual, precisa ter ali uma harmonia, você precisa se dedicar a isso, é uma tarefa, é um job que você vai fazer, e claro que depois que você faz uma vez, você vai só alimentando, ajustando, tirando uns projetos que ficou feio, umas obras que ficou feio, trazendo os mais bonitinho, mais atualizado, mas a beleza ela importa. Acho que essa é a primeira dica que eu queria trazer. A segunda, que eu acho que nós somos 3, então a gente pode se dividir nessa tarefa. A segunda... Ainda mais que você pegou a gente de surpresa. A segunda, eu acredito que seja a intenção. É você começar com uma intenção em mente, né? Você entender que, por exemplo, se você vai para um lugar, vai para uma obra, vai para um escritório, vai, enfim, em algum lugar, ou então no seu próprio dia a dia, né? Eu vou começar a trabalhar, cara, você pode pegar e colocar o seu celular num time-lapse e mostrar você trabalhando de alguma forma e contar um pouco da história, tô trabalhando naquilo, ou enfim... Ter uma intenção, começar a exercitar isso, porque por mais que no primeiro momento você não tenha maestria ou faça errado, é com fazer que você vai aprimorando, ninguém acerta nada de primeira, então tenha em mente, né, a intenção e já vai exercitando. Eu acredito que independente de qualquer outra coisa, seja esse o segundo caminho. E a terceira, Léo? O terceiro eu acho que é organização. Ótimo. Se a pessoa não entender ali, você trouxe muito desse contexto da organização, de como as coisas têm que estar distribuídas, de como tem que ser uma ordem, uma cadência. Nesse momento eu encanto, nesse momento eu faço refletir, nesse momento eu sou mais racional, no outro eu sou mais emocional. Você acaba, sabe aquela coisa assim, insossa? Sabe aquele portfólio que você passa assim, você não viu nada. Cadê o outro? Aí você, pô, isso aqui tem coisa, sabe? Aquele portfólio, porque a gente trabalhava muito com lançamento imobiliário, a gente fazia os cadernos dos lançamentos, então tinha aquela coisa do azul e amarelo, sabe? Tinha aquela coisa de profundidade, aqui eu vou deixar a foto mais escura e vai disfarçar aqui junto com a imagem. Eu acho que tem que ter esse cuidado, sabe? Sim. Da ordem das coisas acontecerem. Como você falou, meio que contando uma história daquela trajetória até a conclusão e fechamento. E isso se repete em todas as plataformas, né? Você pode contar uma história no feed do seu Instagram, você pode contar uma história no seu site, você pode contar uma história num portfólio, né? E aí, disso aqui que a gente falou, eu acho que já se desdobra em coisas que vocês precisam estudar, né? Tarefas, por exemplo, vocês podem pegar, fazer um resumo disso aqui e pensar, o que eu preciso estudar agora, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. A gente falou aqui em tirar fotos melhores. Então, assim, será que eu preciso estudar fotografia? Uma ferramenta de edição, né? Será que eu preciso estudar a galera da engenharia, né? Que não tem ainda, às vezes, esse refino estético que a gente falou aqui. Será que eu preciso... O que eu preciso seguir? Quem eu preciso ver? Né? Quais são os perfis que eu preciso começar a maturar para ter esse refino no olhar aí? E começar a listar isso, né? Eu acho que essa coisa de tirar a ideia da cachola...
não vai ser muito legal, porque às vezes você cai de paraquedas nesse mercado, tá aprendendo ainda um monte de coisa. Acho que é muito mais interessante você ir em busca das referências mesmo, sabe? Vai nos melhores escritórios, olha como são os portfólios deles, pega a referência, né? Respiro na imagem, fontes mais limpas, a função da leitura, gente, pelo amor de Deus. A gente pega um portfólio, às vezes, que a pessoa bota uma imagem atrás ali, meio lavada, e aí um monte de textinho pequeno, assim, que você fala, cara, não dá pra ler isso daqui. Perdeu a função bota o branco no amarelo. O branco no amarelo, azul claro no branco. Usabilidade, galera. É a dica 4 até, né? Usabilidade. Se a pessoa não consegue ler seu portfólio, volte à página 1. Exatamente. Inclusive, uma dica, ó, é você passar para outras pessoas que você conhece. Boa. Né? Você boa, pegar cara. e falar, fulano, o que você acha aqui no meu negócio? Sério? Colher feedback. Colher feedback. Colher feedback. Essa dica é poderosa. Sinceros. Não vai colher feedback da sua avó, nem da sua mãe, que vai falar, tá lindo, meu filho. Ela nem tá usando o óculos apropriado para a tarefa. Nem entendeu? daquele seu amigo que quer que você mostre o portfólio ruim também. Amigo nem tanto, né? Amigo esse. Aquele amigo da onça. Não tem isso. Mas tem uns amigos da onça que vê o portfólio ruim. Não, amigo, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo, pode mandar. Bom, e uma coisa que a gente pode trazer aqui pra galera, uma novidade, né, pros assinantes do Bora Play, principalmente, é que a gente vai liberar um curso, não sei, dependendo da hora que você tá assistindo isso, já está disponível pra você. Mas um curso sobre apresentações, um curso completo, de graça. Você que é assinante do Bora Play não vai pagar mais nenhum real e vai ter um curso todo sobre como você fazer apresentações encantadoras, usando ferramentas simples, né? Toda essa parte de imagem, de cuidado, enfim, eu espero que você goste dessa novidade, se você é assinante. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você já foi lá, já correu e já assistiu alguma aula também, conta pra gente. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante, né? Tudo isso que a gente trouxe muitas dicas, muitas coisas de técnicas, habilidades, como você falou, que as pessoas vão precisar desenvolver e a grande maioria delas já está resolvida, não tem mais desculpas, chega de chorumelas e pode fazer o seu portfólio. É isso aí. E entendam, galera, que assim, teve uma coisa, eu comecei a andar de patins esses dias, né? Eu estou aprendendo uma habilidade nova. Olha aí. E aí, uma coisa que a professora falou na primeira aula, porque eu tava muito assim, meio, sabe? A pessoa fica meio sem saber o que fazer, meio, né? Não tava fazendo nada direito, ela virou pra mim e falou assim, você sabe que você vai cair, né? Aí eu fiquei meio assim, que eu não tava assim com essa intenção, entendeu? Eu não queria, mas eu não queria. Mas aí eu falei assim, sei. Na hora que eu falei sei, eu realmente levei altos tombos, mas eu também aprendi um monte de coisa com aquilo ali. Porque eu me permiti errar, cair. E, cara, no outro dia eu comprei uma joelheira, aprendi a cair, não me machuquei mais. Excelente. E, né, a gente vai guardando aprendizado. Então, cara, o ser humano, ele é feito pra cair e levantar, né? Você vê uma criança aprendendo a andar, é isso, a pessoa vai caindo, vai levantando, já tá, é o natural. Exato. As pessoas já estão preparadas pra cair, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando macagão. Então, percam esse medo de errar, errem logo, façam, mostrem para amigos, peçam feedbacks sinceros para vocês terem realmente, né, um entendimento, uma clareza, como o Léo falou. Precisa estar claro o seu portfólio, precisa estar bonito, precisa estar elegante, precisa estar bem feito. Enfim, bora apresentar, vai resolver tudo isso aí pra você. O cair, nesse caso aqui, seria a crítica. Então, estejam abertos a receber essas críticas e aprendam com elas e melhorem. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Fechou. Então, eu te vejo no próximo episódio de marketing do BoraCast. E se você quer saber como é que faz para continuar vendo esse negócio aqui, porque vai sair do ar se você estiver vendo no YouTube, você tem o link aqui para você se tornar um assinante do Bora Play, tá bom? Um abraço, até a próxima. Bora!